Fala pessoal, tudo bem? Voltamos com os vídeos do nosso canal Matemática ADM-Tech, sempre solucionando questões de matemática da ADM-Tech, certo? E vamos prosseguir com a solução da prova de matemática do município de Gravatá, cargo de guarda municipal, nível de escolaridade nível médio, certo? Vamos para a terceira questão. Essa prova teve apenas 5 questões de matemática. A gente diz apenas 5, mas na realidade essas 5 questões se tornam 15, porque cada questão tem 3 itens, então em uma questão você responde 3, certo? E antes de começar a solução, você se inscreve no canal, faz seu comentário, dá o like, compartilha com um amigo que está estudando para essa banca, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Tudo bem assim? Então vamos para a nossa solução. O primeiro item é um item de porcentagem. Quando a gente vai trabalhar porcentagem, é muito importante a gente saber calcular porcentagens mentalmente. Principalmente nessa banca que o tempo de estar fazendo operações é pouco. Então quais são as porcentagens que a gente tem que ter na cabeça? 10%, 50%, 1%. Com essas operações de porcentagem na cabeça, a gente conseguindo fazer mentalmente, a combinação delas conseguimos chegar em vários outros resultados. Como por exemplo, 5%, ele vai ser exatamente 10% dividido por 2, ou seja, 5% é a metade de 10%. A mesma coisa 25%. 25% ele será 50% dividido por 2, ou seja, a metade de 50%. Se eu quiser aqui 3%, 3% é como eu pegar 1% e multiplicar por 3. Daí eu posso fazer diversas combinações com essas porcentagens. Como por exemplo, se eu tenho um número aqui 1231. Quando eu vou calcular 10% desse número e 1% desse número, isso é muito importante, tá, gente? Vai ser sempre o mesmo número. Só que a diferença será o posicionamento da casa decimal. Quando eu vou calcular 10%, eu coloco uma casa decimal para a esquerda, e quando eu vou calcular 1%, eu coloco duas casas decimais para a esquerda. Como, por exemplo, 10% desse número corresponde a 12,31. 1% desse número corresponde a 1,23. Então perceba que é sempre o mesmo número. Consequentemente, se eu quisesse calcular 12% desse número, era 12,31 mais 1,23 duas vezes. Eu ia calcular esse valor duas vezes. Isso facilita muito, principalmente quando a gente está trabalhando com porcentagens que vão envolver números decimais e às vezes números grandes. Isso é uma economia de tempo significativa, tá? Então vamos à questão em si. O primeiro item dessa questão fala o seguinte, ó, no primeiro trimestre de 2019 foram registrados 242 casos de dengue em um município. Então, no primeiro trimestre foram 242 casos. No segundo trimestre houve uma redução de 17%, ou seja, no segundo trimestre 242 menos 17%. No terceiro trimestre houve uma redução de 12% em relação ao segundo. E no quarto trimestre houve um aumento de 20% em relação ao terceiro. Então, para a gente responder essa questão, eu tenho que calcular todas essas porcentagens, né? Do primeiro não é necessário, porque já é 242 casos. Do segundo, do terceiro e assim por diante. Então, perceba que aí eu tenho que calcular 17% de 242. E eu vou fazer aqui de uma forma bem detalhada para vocês entenderem o objetivo de fazer o cálculo da porcentagem mentalmente. Eu posso escrever 17% como sendo 10%, mais 5%, mais 1%, e mais 1% mais uma vez. Perceba que quando eu somar tudo isso, eu vou ter 17%. E daí eu vou ter que calcular 10% de 242, 5% de 242, 1% de 242 e mais uma vez 1% de 242. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, fazer 4 porcentagens, isso não vai gastar mais tempo não? Como eu falei, eu estou fazendo detalhadamente aqui para a gente entender o processo que eu estou realizando. Tudo bem? Veja, 10% de 242, 24,2. 5% de 242 vai ser a metade de 10%, ou seja, 12,1. 1% é o próprio número com duas casas decimais. 1% é o próprio número com duas casas decimais. E agora eu vou somar tudo. Ó. 2, 3, 7, 11, fica 1, vai 1. 5, 7, 8, 9, 10, 11, fica 1 e vai 1. 3, 3 mais 1, 4. Vírgula abaixo de vírgula, número abaixo de número. E perceba que 17% de 242 corresponde a 41,1. Então perceba que agora eu já sei essa porcentagem e vou fazer o processo de subtração. 242 menos 41,1.
1 para 10 é 9, viram 2, então vou ter 200,9. Vamos apagar aqui para termos espaço. E com isso podemos afirmar que no segundo trimestre, o número de casos foi de 200,9. Agora nós vamos para o terceiro trimestre. No terceiro trimestre foi a quantidade de casos anteriores, 200,9, menos 12%. Daí eu vou calcular 12% de 209. De que maneira? Utilizando aquele mesmo raciocínio. Ou seja, 10% ele corresponde a 20, 2% ele vai ser 2 vezes 1%, ou seja, 2. Vou somar e vou ter 24. Perceba a eficiência de fazer dessa maneira. Obviamente é necessário prática para a gente estar evitando multiplicações, tá? Porque se eu fosse fazer através da multiplicação, eu teria que fazer 200,9 vezes 12 e no final acrescentar 3 casas decimais, tá? Consequentemente, eu vou ter que fazer a subtração de 200,9 menos 24. 9 menos 0 é o próprio 9. 4 para 10 é 6, que viram 3. 20 menos 3, 17. Então, nós temos 176,9 casos. Vamos colocar aqui ao lado também. 176,9 casos. Então, veja que aqui eu tenho o terceiro trimestre, o segundo trimestre e aqui nós temos o primeiro trimestre. Cada um nós descobrimos a quantidade de casos. E agora vamos para o quarto e último trimestre. Só que no quarto e no último trimestre, ele diz que houve um aumento de 20% em relação ao terceiro trimestre. Então nós vamos ter que colocar 176,9 mais 20%. Perceba que eu vou ter que calcular 20% desse número, obviamente, é a mesma coisa que calcular 2 vezes 10%. 10% desse número é 17,69. 10% é 17,69. Vou somar. 9 mais 9 é 18. Fica 8, sobe 1. 12, 13, sobe 1. 14 mais 1 é 15. Fica 5, sobe 1. E vamos ter 35,38. E com isso é só fazermos a adição. 35,3 mais 176,9. 9 mais 3 corresponde a 12, fica 2, vai 1. 7 mais 5 é 12, vai 1. 18 mais 3 corresponde a 21. Então temos 212,2 casos no quarto trimestre. E aí a finalização da questão diz o seguinte: diante dos dados expostos, é correto afirmar que após 12 meses foram registrados 811 casos. Então nós temos que somar todos esses números, né? Do quarto, do terceiro, do segundo, do primeiro trimestre. Vamos fazer a soma aqui, ó. 242, 200, 176, 212. Perceba que eu estou excluindo as casas decimais já para facilitar a soma, tá? Ó, 2 mais 6 é 8, 8 mais 2 é 10, fica 0, vai 1. 5, 5 mais 7 é 12, mais 1, 13, fica 3, vai 1. 3, 5, 6, 7, 8. Então perceba que nós temos 830 casos. Então vamos ter mais de 830 casos registrados. E a questão está dizendo que foram registrados 811 casos falsos. Foram mais de 830. Tudo bem? Vamos ao segundo item. O primeiro item é falso. O segundo item ele fala: um jardim foi construído ocupando completamente a área de um terreno de formato triangular de medidas iguais. Então, formato triangular. As medidas do terreno eram 37 metros de base e 91 metros de altura. Assim, é correto afirmar que a área ocupada pelo jardim é superior, é maior que 1.588 metros quadrados. Bem, para isso é necessário calcular a área do triângulo, né, que é base vezes altura dividido por 2. A base é 37, a altura é 91, tudo isso dividido por 2. Fazer a multiplicação com muita calma para não errar. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio. 9 vezes 7 é 63, fica 3 sobre 6. 9 vezes 3 é 27. 27 mais 3, 33. Vou adicionar. E temos como resultado 3.367. Só que esse valor aqui eu vou ter que dividi-lo por 2. Não podemos esquecer. 1 vezes 2 é o próprio 2. Para 3, 1. Eu baixo 3.
Qual número eu multiplico 2, chega perto de 13. É o 6 que vai dar 12, sobra 1. Então perceba que nesse caso eu não preciso nem continuar com a divisão, porque eu já sei que vai dar 1.600 e alguma coisa. E a questão está dizendo, ó, é maior que 1.500? Sim, é maior que 1.500, vai dar 1.600 e alguma coisa. Então posso dizer que esse item está correto. E vamos ao terceiro e último item, falso e correto. O terceiro e último item diz, um copo de capacidade igual a 360 ml está com apenas 2/3 de seu volume preenchido com água. Então, 2/3 de 360 ml. Isso representa quantos ml? Se o copo está com 2/3 de 360, isso representa quanto? Eu vou pegar o 360, dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Melhor dizendo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 360 dividido por 3, baixo o 6. Qual número eu multiplico 3? Chega perto de 6. Vai ser exatamente o 2. Esse zero que sobra aqui, eu coloco no final do meu resultado. Então, 360 dividido para 3, 120. 120 vezes 2, 240. Então, eu posso afirmar que no copo tem 240 ml. E ele diz o seguinte, para preencher completamente o volume desse copo, foi necessário usar 15% do volume de uma garrafa de água. Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o volume dessa garrafa era superior a 740 ml. Perceba que eu tenho que descobrir o volume da garrafa. Para isso, eu preciso saber quantos ml resta para encher o copo. Se 2/3 era 240, 1/3 vai ser a metade de 240. Então, 120 ml. Esse 120 ml ele representa 15% da garrafa que foi utilizada para preencher o resto do copo. Daí eu posso fazer uma simples regra de 3. 120 ele corresponde a 15%, x ml ele vai corresponder a 100% da garrafa. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 12.000 igual a 15x. Automaticamente x vai ser igual a 12.000 dividido por 15. Aí vamos imaginar qual número eu multiplico 15 e chega perto de 120. Se eu multiplicasse por 10 era 150. Por 9 ainda ficava longe. Vamos tentar por 8. 15 vezes 8. 8 vezes 5 é 40, fica 0 vai 4. 8 vezes 1 é 8, mais 4, 12. Então vai dar exatamente 120. Para 120 nada. Perceba que sobrou 2 zeros. Eu coloco no quociente. Então eu posso dizer que x é igual a 800 ml. Então a garrafa teria 800 ml. A questão está dizendo, é superior a 740? Sim, superior a 740. E com isso podemos assinalar o gabarito da nossa questão, que é a alternativa C. Apenas 2 alternativas estão corretas. Tudo bem assim? Aguardo o próximo vídeo. Vejo vocês na próxima questão. Até mais.